Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Quem esteve no culto da manhã, levanta sua mão. Foi uma bênção. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vou ler de novo. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Feche os seus olhos, querido. Pai, nós te louvamos nessa noite. Declaramos a tua presença aqui nesse lugar e que o teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre nós. Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor, abre a tua palavra ao nosso coração, nos convença, nos arrebate. Toca em nós, Senhor Jesus, e gera em nós a fé que nós precisamos, a fé que nós necessitamos. Espírito Santo, só o Senhor que conhece o nosso coração, que conhece os propósitos de Deus, venha, Senhor, e derrama como um rio sobre nós. Senhor, levanta, Senhor Jesus, esses ossos. Levanta os ossos. Coloca bordões, coloca tendões, coloca pele. Levanta um exército, Pai, e nos enche do Espírito Santo, porque nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o teu irmão que está do teu ladinho aí, olha para ele e fala assim: você tem fé? O que ele respondeu? Com certeza ele respondeu que tem. Aleluia. Querido, houve uma história na Segunda Guerra Mundial em que um exército havia feito uma grande batalha contra o exército nazista. E ali naquela batalha intensa, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram feridas. A batalha tinha sido muito, mas muito intensa. Os dois exércitos, tanto os exércitos aliados como o exército dos nazistas, tinham perdido muitos soldados. Mas ali havia dois amigos. E um dos amigos havia sido ferido no meio daquela batalha, no meio daquela luta. E os soldados, os generais, tinham pedido para que eles se retirassem daquele momento ali. E eles saíram correndo, saíram em retirada, porque o bombardeio estava sendo muito intenso. Quando eles tinham se retirado, um dos amigos procurou o outro amigo e não encontrou. Desesperado, correu até o líder do seu batalhão e disse: precisamos voltar ao campo de batalha, porque o soldado tal ficou lá e ele está esperando que eu vou lá buscar ele. Mas o líder daquele batalhão falou assim: você está maluco? Não existe uma pessoa mais com vida no meio daquele bombardeio. Não existe mais uma pessoa com vida no meio daquele tudo. Mas o soldado virava para o capitão ali e falava para ele: não, o meu amigo está vivo. O meu amigo me espera para que eu fosse lá e buscasse ele. E aquele capitão falou: você está terminantemente proibido de sair daqui. Ele já está morto. Esquece isso. Esquece que você está pensando. Ele morreu. O bombardeio foi intenso. Não há uma pessoa viva ali no campo. Aquele soldado saiu ali daquele centro de treinamento, do centro do exército.
Em vez de ele ir para o seu alojamento, ele simplesmente entrou no meio daquele campo. Mesmo desobedecendo a ordem daquele capitão, entrou no meio daquele campo. E ele passava no meio de corpos deslacerados, quebrados, moídos, já tinha sido explodido tudo aquilo. Havia muitas pessoas mortas ali por todo aquele lugar. E ele foi procurando, limpando às vezes o rosto de algum corpo morto, porque estava sujo de lama, de pólvora. E ele foi limpando e procurando. E isso aconteceu e foi passando horas ali. E ele ouvia ainda os bombardeiros chegando, alguns ainda distantes. De repente ele chegou junto a alguns corpos. E ele viu o corpo do amigo dele ali. Quando ele juntou o corpo do amigo dele, trazendo para perto do coração, o amigo dele abriu os olhos. E disse assim: eu sabia que você viria e não ia me deixar aqui. Aquele soldado catou aquele homem, jogou nas costas e foi andando. Nisso, bombas começaram a explodir dos lados e do outro, mas ele continuou andando firme. E ele falava para o amigo dele: nós vamos sair daqui. Nós vamos sair daqui. Nós vamos sair daqui. E o amigo dele falou: me deixa aqui, nós vamos morrer. Ele falou: não, nós vamos sair daqui. Nós vamos sair daqui. E as bombas começaram a explodir na frente, atrás. Às vezes ele tinha que parar, porque estilhaços voavam de um lado para o outro. E ele foi, e foi, e foi. Andou quase 2 horas, com um homem nas costas, quase esgotado. Chegou naquele campo de concentração. O exército dele saiu ao encontro. O capitão saiu todo bravo. E ele colocou aquele homem ali, na maca. E o capitão falou assim: você vai ser preso por sua desobediência. Aquele soldado que estava ali todo machucado, olhou para o capitão e falou o seguinte: o que o senhor, que toma conta de um grande exército, não acreditou, o meu amigo acreditou. E ele teve fé, sabendo que o impossível para Deus é possível. Eu estava lá orando, eu estava lá pedindo para Deus enviasse um anjo, e Deus enviou o meu amigo. Quando todos desistiram, ele não desistiu, porque ele acreditou que tinha um Deus que pode mudar todas as coisas. Vira para o teu irmão, fala para ele assim: quando todos desistirem, você não pode desistir, porque a fé é a certeza daquilo que você está esperando, e é a convicção daquilo que ninguém vê, nem você, mas você crê, porque Deus é fiel. Amém? Querido, Deus nessa noite quer falar com você sobre o coração incrédulo e o coração que crê. Muitas vezes nós oscilamos nisso. Nós falamos que acreditamos em Deus, nós falamos que acreditamos às vezes em nós mesmos, que nós somos fortes, que nós temos fé. E muitas vezes nós usamos a fé como pensamento positivo. Mas fé não é pensamento positivo. Fé é a certeza. Pensamento positivo é quando você pensa: não, vou continuar, vai dar certo. Mas no fundo você tem dúvida. Fé é quando você diz: eu vou continuar e eu sei que vai dar certo. É quando você crê, mesmo não vendo. Porque a Bíblia fala que é convicção daquilo que você não vê. Porque uma vez que você vê, já não é mais fé. Você está vendo aquilo que você quer e aquilo que você quer alcançar. Quando você tem um coração incrédulo,
é o grande obstáculo para Deus fazer alguma coisa na tua vida. O coração que crê, o coração que busca, o coração que quer que Deus faça algo, é um coração que está aberto para Deus operar. Mas um coração incrédulo é um coração fechado para Deus. Fala para o teu irmão, eu profetizo na tua vida que você tem um coração aberto para Deus. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Livro de João, capítulo 20. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhe restiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali na mão puser o dedo, e não puser na mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com ele. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Vira para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: para de ser incrédulo, seja crente. Versículo 28. Respondeu Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurado ou feliz os que não viram e crerão. Amém? Querido, a coisa mais triste no homem, na mulher, é quando ela tem um coração incrédulo. O coração incrédulo, ela pode ter muitos motivos ou muitas causas, mas ainda assim não justifica. O coração incrédulo é aquele que talvez foi muito machucado quando era na infância, foi muito machucado quando na sua adolescência. O coração incrédulo talvez foi aquele que passou por decepção, é aquele que passou necessidade, aquele que passou muitas coisas negativas, e ele foi guardando isso dentro do coração. Aquele que não teve um pai e uma mãe para abraçar, e quando agora tem uma dificuldade enorme de se relacionar com alguém, né? Está namorando ou casou, e o marido chega e fala assim: pastor, minha mulher, não posso nem abraçar ela, que ela me empurra. Ela não gosta de abraço, ela não gosta de beijo, ela não gosta de namorar, ela não gosta de carinho, ela é seca. E às vezes o marido vira e fala assim: eu acho que ela não gosta de mim. Não é que ela não gosta de você, é que desde a infância ela não foi abraçada, ela não teve um pai que colocou no colo, ela não teve uma mãe que deu um abraço gostoso nela num tempo de tempestade, ela não teve isso. E aí ela cresceu com aquela história, ela cresceu com aquela imagem apagada dentro do coração, e isso foi gerando incredulidade. E quando ela vem
Na igreja, ela vai querer ter um relacionamento e chama Deus de Pai. E ela começa a pensar: como é que eu posso me relacionar com Pai? Pai é um nome esquisito, porque ela não teve. E aí é uma dificuldade enorme de se relacionar. E aí tem aqueles crentes espirituais que chegam perto do outro e falam assim: você não entra na presença de Deus mesmo, você não tem unção, Deus não está com você. E na verdade, são crentes meninos ainda que acham que tudo é assim. E acontece desse jeito. E não aprendeu ainda a ler a pessoa. Fala para o teu irmão: você precisa aprender a ler a pessoa. E ver que a ausência de um amor, de um carinho, de um abraço, a ausência de uma compreensão, pode afetar a vida espiritual de uma pessoa. E muitas vezes nós somos assim. Nós tivemos o primeiro namorado, e ali naquele primeiro namorado a gente se apaixonou de tal forma que a gente, sabe, ficou enlouquecida pelo rapaz ou pela menina, né? E ali eu tive minha primeira experiência. E quando ele acabou de ter a minha primeira experiência, ele olhou para minha cara e falou assim: te usei e não te quero mais. E aquilo fechou o teu coração. E agora você olha para os homens como se fosse apenas uma experiência. Você olha para uma moça como fosse um pedaço de carne. Você olha para o casamento como uma coisa absurda. Você olha para o amor como uma coisa infantil. Porque você teve lá atrás uma experiência ruim. E você não começa a ter um coração incrédulo com relação a todas as coisas. Outras coisas acontecem porque você foi numa igreja, decepcionaram você. Um pastor não foi bênção na tua vida. Um irmão não foi bênção na tua vida. E você passou por uma, por duas, por três, por 4 igrejas. E você não encontrou ali o amor de Deus, porque você foi ferido lá atrás, na primeira, na segunda. E aí você tem uma dificuldade agora enorme de crer que a igreja é a casa de Deus, que a igreja é um ajuntamento daqueles que creem no Senhor, que a igreja não é um lugar de perfeição, porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos na terra, nós estaríamos lá no céu com o Senhor. Mas se nós estamos aqui na terra, é porque Deus não olha para nós como alguém capaz, Ele olha para nós como alguém que Ele está capacitando. E aí a nossa incredulidade enche o nosso coração. A gente olha para as pessoas, porque nos criticaram muito a vida inteira, a gente começa a criticar, porque a gente não consegue ter fé, que mesmo as pessoas que erram, são capazes de mudar, ou mesmo as pessoas que acertam, são capazes de errar. E a gente enche o nosso coração de todos os sentimentos, que não vêm de Deus, mas vêm do nosso coração adoecido. O texto que nós lemos aqui do versículo 19 ao versículo 23 fala justamente no coração de alguém aberto para Deus. A Bíblia fala aqui que eles estavam reunidos num local com as portas fechadas. Isso simboliza o coração. Eles estavam todos ali dentro daquela salinha. Isso simboliza um coração. E eles ali juntos, Jesus entra ali dentro e fala a primeira coisa que você precisava crer dentro do teu coração: paz seja convosco. Vira para o teu irmão e fala assim: paz seja com o teu coração, meu irmão. Fala para ele assim: ó, amanhã é segunda-feira. Amanhã vai vencer aquela duplicata. Amanhã nós vamos trabalhar pra caramba, fala. Essa semana tem muita coisa para decidir. Essa semana tem muita coisa para acertar. Vira para ele. Mas o Senhor fala para o teu coração: paz seja convosco. Amém? Jesus entra dentro daquele coração ali e fala a primeira coisa: paz seja convosco. A Bíblia fala que eles estavam com medo. Meu querido, Deus de forma alguma tira de você as suas emoções humanas. Deus não falou para você não ter medo.
A Bíblia fala para você lutar contra o medo, e o amor vence todo o medo. A Bíblia não fala que você nunca vai ter, pelo contrário, às vezes nós precisamos ter medo sim, né? Sobe em cima de uma roda gigante lá em cima, solta o cinto de segurança e fica assim: Senhor, me segura, aleluia. Faz isso para você ver se você não tem medo de cair e se arrebentar lá embaixo, né? O medo, ele é natureza humana. A Bíblia fala que aquele coração tinha um medo. E aí Jesus aparece para ele. Primeira coisa que você precisa aprender: Jesus mostra a mão furada e o lado furado. A Bíblia fala que aquele coração se alegrou. Olha o que diz aqui, versículo 20. Disse isto, e lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos de verem ao Senhor. Meu querido, o coração incrédulo, ele não é vencido pelas coisas desse mundo. As coisas desse mundo só vai te trazer incredulidade. As coisas desse mundo só vão te trazer. Alguém assiste algum jornal na televisão? Levanta a mão. Querido, quando você acaba de assistir o jornal, você fica cheio de fé. Fala a verdade. Aleluia, né? Acabou o jornal, você dá até uns pulinhos na sala. Aleluia, glória a Deus, né? Depois daquelas 10 mensagens que mandou o jornal. É assim que você faz? É. Depois de 9 notícias horríveis para baixo, aí solta uma lá: vai ter vacinação hoje. Essa é a notícia boa, tá? Vai ter vacinação hoje, porque o resto é: mataram, roubaram, destruíram, vai cair o dólar, vai não sei o que mais. E aí, meu querido, esse é o mundo que você vive. Mas perceba uma coisa: aquele coração, ele se alegrou por outra coisa. Aqui diz, ó: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Fala para o teu irmão: a tua alegria não está lá fora. A tua alegria é o Senhor. Esse coração se alegrou quando ele viu Jesus. Ele olhou Jesus, ele viu Jesus. Esse coração se alegrou. Mas olha só o que Jesus falou para ele. Versículo 21. Pai seja convosco. Oh Senhor, Tu és lindo. Ele falou pela segunda vez: Pai seja convosco. Sabe por quê, meu querido? Para falar para você o seguinte: fica firme, meu irmão. Fala para o teu irmão do teu lado: fica firme. Vai vir pancada. Fica firme. Você vai aguentar. Deus é com você. Tu vai vencer. Pai seja convosco, meu irmão. Ele estava dizendo: coração, estou aqui para quê? Eu morri por você e dei minha vida por você e estou com você. E ele se alegra, nós se alegramos. Quando nós adoramos o Senhor, nós se alegramos. Mas o Senhor continua dizendo: fica firme. E ele fala assim: olha, assim como meu Pai me enviou, eu envio você. Não perca essa passagem, olha só. Quando o coração está aberto para Deus, você tem algo que alguém está precisando. Pastor, que é isso? Eu e você precisávamos de um Salvador. O Pai me enviou Jesus para nós. Ali ele diz que Ele vai pegar você, o teu coração, e enviar também. Porque dentro de você tem algo que alguém precisa. Uma vez Pedro estava passando com João e tinha um coxo. E esse coxo levantou as mãos e falou assim: me dê uma esmola. Todo mundo passava ali e dava uma moeda para ele. Todo mundo dava dinheiro. Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho moeda, não tenho ouro, eu não tenho nada que todo mundo dá para você. Mas o que eu tenho aqui dentro, eu dou para você. Pegou na mão dele, levantou ele para cima e falou: em nome de Jesus, levanta e anda.
E daquele dia em diante, aquele coxo foi curado das suas pernas e levantou, porque um homem resolveu pegar o que estava no coração dele e abençoar alguém. Sabe, dentro da tua casa, dentro da tua família, aonde você trabalha, onde você estuda, pode ter certeza que há pessoas que precisam de você. Olha para o teu irmão e fala assim: às vezes você só pensa em você. Não está na hora de você pensar em outras pessoas? Porque a Bíblia diz, fala para ele: aquele que semeia, colhe. Então, se você está semeando na vida de alguém, seja atenção, seja carinho, seja amor, você vai colher. Amor, atenção e carinho. Amém? Glória a Deus. Quem gosta de ganhar presente aqui, levanta a mão. Amém? Tem algumas pessoas que não levantaram, não gostam. Quem gosta de ganhar presente aqui, levanta a mão. Vou te ensinar uma receita maravilhosa para você ganhar presente. Dê presente para as pessoas. Porque quando você presenteia alguém, essa pessoa vai falar assim: eu vou comprar um presente para ela porque ela me presenteou. O que você semeia, você colhe. Quer ser abraçado, meu irmão? Começa a abraçar os outros. Quer receber beijinho no rosto? Começa a beijar os outros. Mas cuidado, hein? Quer ser chamado em casa para almoçar? Começa a chamar os outros para almoçar na tua casa. Não é para você se convidar na casa dos outros. Chama ele primeiro para comer na tua casa, porque aí você vai ser chamado também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 22, meu querido. Aquele coração que se alegrou e que agora precisa compartilhar, precisava de alguma coisa. Aqui diz que Deus deu o Espírito Santo para ele. Querido, Deus te deu o Espírito Santo. Dentro de você existe o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus se move para que você não tenha mais um coração incrédulo, mas que você creia e que você use a tua vida para abençoar as pessoas. Olha o que diz aqui o versículo 23. Se de alguns perdoares os pecados, serão perdoados. Serão perdoados. Se lhe retiverdes, serão retidos. Quando você olha esse versículo, você acha que eles deram, como se Jesus estivesse dando poder para eles, para perdoar ou não pecados. Não é isso que ele está falando. Ele está falando para os discípulos assim: se você guardar alguma coisa de alguém, vai ficar guardado. Mas se você perdoar, aquilo vai sair. Fala para o teu irmão: Deus não fez você um guarda-roupa. Se Deus tivesse feito de você um guarda-roupa, você estava lá na loja 100, sendo vendido. Mas Deus não te fez um guarda-roupa. Então, tira essas roupas velhas de dentro de você. Tira essas fotos velhas de dentro de você. Tira essas recordações de dentro de você. Joga fora. Porque você não é guarda-roupa. Você é templo do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Esse é um coração que Deus quer, meu querido. Um coração que Jesus entra, que Jesus quer dar paz, com Jesus aparece e que você se alegra no Senhor, que você recebe o chamado de amar as pessoas e que você não para de você pare de guardar as coisas. Esse é o coração que Deus quer. Um coração aberto para Ele, um coração que recebe o Espírito Santo. Mas também tem aquele coração que Deus não quer.
Olha o que diz aqui, versículo 24. Depois de um tempo, havia um discípulo chamado Tomé que não estava entre eles. E quando eles se reuniram, os discípulos que estavam com o coração aberto para Deus, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, falaram: vimos o Senhor. Você já viu aquele coração que chega para você assim, né? Chega correndo assim: oi, Deus me abençoou hoje. Passei na rua, achei R$2. Você já viu um negócio desse? Hã? Eu oro para que quando esses corações acontecerem isso, encontrarem outros corações alegres, e quando ele chegar correndo e falar assim: glória a Deus, achei R$2 hoje, e do outro lado fala: aleluia! Encontrar pessoas assim, e não encontrar o que a maioria das pessoas faz: só R$2? Que miséria! O diabo está usando a tua boca e você acha que você tem razão. E desde quando fé é razão? Desde quando fé é o que todo mundo diz? Quando os cristãos começarem a declarar que essa cidade é cheia do Espírito Santo, que essa cidade é uma cidade que vai prosperar, é uma cidade que Deus está tocando, é uma cidade que Deus está curando, é uma cidade que Deus vai mudar. Eu profetizo mudança, empresas, trabalho, emprego, transformação nessa cidade. Quando você começar a falar isso, mesmo se os seus olhos ainda não veem, o mundo espiritual vai começar a mover aqui em volta. E muita coisa que hoje ainda reina vai ser quebrado. Vai ser quebrado. Olha para o teu irmão e fala assim: enquanto a tua razão for maior que a tua fé, você não vai ver o poder de Deus. Mas quando a tua fé for maior que a tua razão, o altar vai pegar fogo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tomé virou para aqueles homens. Tomé, um coração muito incrédulo, virou para ele e disse o seguinte: se eu não vir as marcas dos cravos nas mãos, não colocar o dedo lá, se eu não colocar a mão do lado de Jesus, de modo algum eu acredito. O que é tremendo no coração incrédulo é que ele vai minguando. Quando ele não aguentar mais, aí ele fala assim: por favor, Senhor, me ajuda. Ele poderia ter feito isso lá atrás, mas ele resolve falar só no final. Nós aprendemos hoje de manhã, para quem não estava aqui, que Moisés era alguém que foi educado em todas as ciências dos egípcios. E quando fala em ciências dos egípcios, ele está falando em matemática, geometria, literatura, arquitetura, religião, medicina, química, escritas em gerais e guerra, soldado. Moisés aprendeu tudo isso, porque essa era a ciência dos egípcios. Então Moisés era um cara que sabia muito, conhecia muito, tinha muita capacidade. Além disso, a Bíblia fala que ele era muito eloquente, ele era o cara que fazia discurso. Durante 40 anos ele se preparou para ser um faraó do Egito, sabia disso? Ele era o príncipe. Ele se preparou para ser um faraó do Egito. Mas Deus tirou ele de lá. E durante 40 anos, Deus tirou todas essas coisas dele. Sabe como é que Deus encontrou ele depois de 40 anos? Um eloquente, cheio de conhecimento. Gagago.
Ele falou: Deus, eu sou pesado de língua, quer dizer, eu sou gago. E Deus falou: não tem se preocupa não, vou arrumar teu irmão Arão, ele vai falar por você. Toda a tua capacidade às vezes atrapalha. Toda a tua sabedoria, fala para ele, às vezes atrapalha. Sabe por quê, meu querido? Você sabe qual que é a fé que Deus gosta? Olha para mim. Sabe qual que é a fé que Deus gosta? É quando a Melissa está aqui em cima, assim, ó, em pezinha, e o Ricardo está aqui embaixo, falando assim, 1 metro de distância: filha, pula. Sabe qual que é o coração incrédulo? Papai, presta atenção, você está 1 metro longe de mim, eu não tenho tanto 1 metro. Se eu pular aqui, calculado mesmo, você não vai conseguir me pegar, eu vou me arrebentar lá embaixo. Não vou. Mas não é isso que a Melissa vai falar. Ela vai olhar para o pai dela, para o pai, olhar para o pai dela, pula. E ela, sem pestanejar, pula. A fé que Deus quer de você é essa simplicidade de criança, essa simplicidade de acreditar que Ele é mais poderoso do que o teu inimigo, que Ele é mais poderoso do que a tua luta, que Ele é fiel com você, Ele é teu pai, você é filho dele, e que ainda que você ainda não tomou posse da vitória, é porque você tem que passar por alguma coisa, mas lá na frente tu vai cantar o hino de vitória. O coração de Tomé, Jesus entra dentro do coração de Tomé. Aqui diz, 8 dias depois, ô cara difícil, hein? 8 dias depois que ele foi começar a abrir o coração para Jesus. Ai, Jesus, misericórdia. Ô crente difícil, esse Tomé, né? 8 dias depois, falaram para ele lá no primeiro dia, 8 dias depois que ele foi começar a abrir o coração. Diz aqui que eles estavam reunidos, versículo 26. Tomé agora com ele. Jesus entrou e falou a mesma coisa: paz seja convosco. Tomé deve ter tomado um susto daquele, né? Jesus. Você já viu o cara de crente quando come um milagre? Cara de crente, quando aparece um milagre, ele fala: milagre, como se fosse uma coisa assim sobrenatural, do outro mundo. Pergunta para o teu irmão: teu Deus é um Deus de milagre? Pergunta para ele: teu Deus é um Deus de milagre? Por que você fica surpresa quando um milagre acontece? Se ele é o Deus do milagre. Tomé olhou e falou: Jesus. Jesus olha para ele e fala o seguinte. Eu gosto de Jesus porque Jesus é meio direto com as coisas, né? Jesus ouviu o que Tomé falou. Xiii. Cochicha pro teu irmão aí. Jesus ouve tudo que você fala. Misericórdia. Ele sabe. Fala pro teu irmão assim, ó: ele tá sabendo, hein? Olha só o que diz aqui, meu querido. Versículo 27, Jesus olha e fala assim: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Olha que coisa linda. Não seja incrédulo, mas crente. Isto é, não seja alguém que não tenha fé. Tenha fé. Aí Tomé vira para ele com a maior cara lavada. Com a maior cara lavada, vira para ele e fala assim: respondeu Tomé: Senhor meu, Deus meu. Isso acontece na vida de muita gente, meu querido.
Você fica um tempo sem buscar Deus, você fica um tempo longe de Deus, aí acontece alguma coisa com você, aí você vai atrás de Deus, aí Deus move na tua vida, você fala: Deus meu, obrigado, Senhor. Com aquela cara lavada que você tem. Tomé foi assim. O coração incrédulo, ele passa alguns momentos tendo fé, porque alguém fez alguma coisa. Querido, eu quero dizer uma palavra de Deus para você. Não tenha um coração incrédulo, mas tenha um coração crente, coração de fé. Não viva a tua vida só porque alguém faz alguma coisa para você, só porque algo pode acontecer na tua vida. Creia num Deus sobrenatural que cuida de você. Você pode dizer amém? Olha só o que diz aqui, versículo 29. Disse Jesus: se você nunca viu um milagre, se você nunca fizer um milagre através da tua oração, se você nunca acontecer nada do que você imagina ser sobrenatural, você continua crendo ainda? Porque o povo, ele é muito assim. Quando ele não vê alguma coisa, ou quando ele não sente alguma coisa, ele fala assim: estou desanimado. Mas olha o que diz o versículo 29, vamos terminar. Disse-lhe Jesus, olha a Bíblia aí, porque você viu, você crê? Ele fala assim: feliz os que não viram e crerão. Querido, a diferença de um coração incrédulo e de um coração aberto para Deus, para crer, não é você ver as coisas acontecendo, mas é você acreditar e crer de todo o coração que Deus não te abandona, que Deus é fiel na tua vida. Ainda que a casa estiver caindo, você pode sair de dentro dela e falar: Senhor, eu creio que o Senhor ainda cuida da minha vida. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer derramar sobre você uma unção de fé. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele não te quer mais coração incrédulo, ainda que você esteja passando lutas, mas Deus quer que você tenha um coração de fé, um coração cheio de Deus, de desejo de Deus, de buscar a Deus. Deus nessa noite quer curar você, já está curando você. Deus está tirando de dentro de você toda essa raiz de amargura, essa raiz de incredulidade, essa raiz de falar assim: eu sofri demais na minha vida. Meu querido, você não precisa dizer isso, Deus sabe. Joga isso para fora. É tempo de você parar de viver do passado e começar a olhar o futuro. É tempo de você parar de viver as coisas que aconteceram e começar a crer nas coisas que vão acontecer. Deus te trouxe aqui, você, nessa noite, porque Ele quer derramar o amor dEle sobre você. Ele é aquele que te ama, é aquele que quer derramar fé no teu coração. Eu gostaria que você feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aquele que tem o poder de nos encher da fé, porque a palavra do Senhor diz que a fé é um dom que vem do alto, e nós queremos, Senhor, receber ela, Pai. Oh Deus, que nessa noite o Senhor esteja, Senhor, movendo sobre cada coração, aonde tiver um coração machucado, aonde tiver um coração aflito, aonde tiver um coração, Senhor Jesus, que foi muito machucado, o Senhor esteja nessa noite, Pai, tirando esse coração e colocando um coração novo, um coração de fé. Senhor Jesus, também para aquelas pessoas que estão aqui, que se decepcionaram, Senhor, que o Senhor esteja nessa noite tirando essa decepção do coração e derramando uma unção de certeza que Deus, Ele é fiel,
em todas as coisas, que Deus está cuidando de você, que Deus está com você em todos os momentos. E Deus manda dizer uma coisa, meu querido. Tomé, ele não estava com os discípulos quando Jesus veio e soprou sobre eles o Espírito Santo. Muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus, deixamos de estar com aqueles de Deus por qualquer outro motivo. Não troca Deus por nada não, meu querido. Deus nessa noite está mudando algumas pessoas aqui que estão abrindo o coração para Ele. Meu querido, abra o coração para Deus. Abra o coração para Deus. Abre o coração para Deus. Feche os seus olhos. Roubaste meu coração. Feche os seus olhos. Me levando além, me levando além, e onde eu quero estar, ao teu lado para sempre, Apaga ao essas teu luzes. lado para sempre. De ti eu me aproximo. Fala com Jesus, fala com Me Jesus. leve mais fundo. Fala para Deus, Deus, eu passei muita luta. Deus, eu sofri. O seu coração. Deus, eu me decepcionei. Teu amor é mais doce. Fala isso para Ele. Joga para fora do que hoje. tudo que provei. Deus está trocando o teu coração. Deus não te quer mais um coração incrédulo, mas um coração crente. Fala isso para Deus. É você com Ele agora. Eu quero Jesus. Quero conhecer. Tem esposas que estão aqui que estão magoadas com o marido. E tem maridos aqui que estão magoados com esposas. Deus manda te dizer: libera esse perdão agora, em nome de Jesus. Libera teu coração agora, em nome de Jesus. Libera. Tem filhos que a mãe está chateada com eles, que a mãe está magoada com eles, que o pai também, às vezes até decepcionado. O Espírito Santo vai dizer para você, jovem, vai dar um abraço no teu pai, vai dar um abraço na tua mãe, pede perdão para eles, porque eles amam você. De ti eu me aproximo, me leve mais fundo. Quero conhecer o seu coração. Teu amor é mais doce do que tudo que provei. Pai, nós te louvamos. Quero conhecer. Espírito Santo, vai passando sobre a tua igreja. Vai arrancando todos os corações incrédulos. Eu quero. Derrama sobre eles um coração cheio de fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero conhecer. Em nome de Jesus. Como é grande seu amor por mim. Como é grande o seu amor. Como é grande seu amor por mim. Como é grande o seu amor. Coloca a mão no teu coração. Jesus. Fala
Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me conhece. Muito antes que a palavra chega na minha boca, o Senhor já conhece todas. Mas eu preciso dizer: me perdoa. Quantas vezes eu não tive fé, eu não acreditei que o Senhor fosse capaz, que o Senhor desejasse a meu favor. Mas hoje eu não quero mais ter um coração incrédulo, mas um coração crente, um coração de fé. Eu quero crer que o Senhor está comigo em todos os momentos. Espírito Santo, derrama sobre mim e me ajuda a crescer e a crer. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a amar as pessoas. Me ajuda a cuidar de pessoas. Me ajuda, Senhor, a obedecer às autoridades, a honrar os meus líderes, os meus pastores, a amar eles como alguém que zela por nós. Deus, faça o meu coração ser o coração de uma criança que se move em fé, crendo no teu amor, em nome de Jesus. Amém.